Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma sessão do ciclo de Educação Científica Ciências Cheias, que tem vindo a ocorrer semanalmente desde outubro, nesta sessão que tem sido, devido à pandemia, sempre online. Esperemos que dentro de algum tempo, não sabemos ainda qual, possamos regressar ao convívio e às sessões presenciais no espaço tão agradável que é o do Rómulo Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra. Entretanto, esta sessão, mais uma, é hoje sobre a genética na medicina de precisão, riscos, prevenção e tratamento à medida, e a nossa convidada é a professora Manuela Grazina. Manuela Grazina é doutorada em Ciências Biomédicas, é especializada em genética bioquímica, genética humana, neurociências, farmacogenómica, bigenómica, e é uma excelente, segundo aquilo que os alunos dizem, e colegas também, é uma excelente professora, auxiliar, neste caso, com nomeação definitiva da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, é investigadora e diretora desde 1995, se a memória não me falha. 92 investigadora, diretora 95. 95, do Laboratório de Biomedicina Mitocondrial e Teragnóstica e do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra. Muito bem, sem mais demoras, vamos passar a palavra à professora doutora Manuela Grazina, para que possamos aprender com ela o tanto que ela sabe e a excelente comunicadora que é. Vamos todos comprovar isso daqui a pouco. O que ficou combinado foi falarmos durante cerca de 20 minutos e depois disso vamos iniciar o diálogo com todos e todos terão a oportunidade de fazer as perguntas que lhe acharem convenientes à professora doutora Manuela Grazina. Muito obrigado por teres aceitado o nosso convite e seja bem-vinda a esta casa que é o Rómulo. Olá, boa tarde. Muitíssimo obrigada por mais este honroso convite. O prazer e a honra são meus, obviamente, por considerarem que, enfim, alguma partilha de conhecimento que eu possa fazer seja importante para mais pessoas. Isso sim é uma grande honra e, portanto, estou muito grata por mais este convite e o professor Filhais não podendo estar, obviamente que agradeço imenso ao António Piedade e à doutora Manuela também. Desculpa, António, tratar-te por tu, porque és meu amigo. Ora essa, não há problema nenhum. Deixei o título de lado. E ao professor Filhais, que não podendo estar, obviamente tem feito um trabalho excepcional na comunicação de ciência e no desenvolvimento das atividades, portanto, que são desenvolvidas através deste Centro de Ciência Viva, e estão todos de parabéns por isso e, portanto, muito me honra mais uma vez estar convosco nesta partilha de conhecimento. Em meu nome e em nome dele, naturalmente agradecemos a gentileza das tuas palavras. Obrigada. Hoje o tema tem a ver, no fundo, com a nossa variabilidade genética individual e as implicações que isso tem para não termos todos o mesmo risco para doenças, nem estarmos todos sujeitos à mesma eficácia do mesmo tratamento para a mesma doença. Ou seja, os medicamentos têm diferentes formas de atuar em diferentes pessoas, mesmo que a patologia, que a doença seja a mesma. Então, há uma grande parte desta variabilidade que pode ser compreendida através do entendimento das nossas características genéticas individuais relacionadas com algumas particularidades metabólicas, portanto, associadas ao funcionamento do corpo humano. Eu, ao começar, não posso deixar de dizer aquilo que digo sempre quando começo as palestras, que a mim não me espanta haver doentes e doenças, a mim espanta-me haver saúde, que com tantos trilhões de células que nós temos a funcionar no organismo de cerca de 300 tipos diferentes e de facto com tantos tecidos, tantos órgãos que vão interagindo, dependendo se estamos após a refeição, no jejum, dependendo da nossa idade, dependendo do local onde estamos, da hora do dia, inclusivamente, do clima, da luz, da água que ingerimos. Portanto, são tantos os fatores que podem influenciar o nosso funcionamento metabólico, que espetacular é isto funcionar bem. Espetacular é acordar e pestanejar e ter saúde. Por isso é que eu costumo dizer, acordou, pestanejou, tem um motivo logo para ser feliz e, portanto, tem no mínimo a obrigação de fazer alguma coisa de jeito em cada dia, pelo menos um, com essa dádiva que se recebe
relativamente, há mais alguém partilhou a tela? Não, já está. Relativamente, de facto, a esta complexidade extraordinária de funcionamento do corpo humano. Então, nós, seres humanos, começamos todos da mesma forma, não é? Com 2 células apenas que se juntam, que se vão dividindo, nós recebemos o material genético do pai e da mãe, metade dos cromossomas vem no espermatozoide, a outra metade no óvulo, e com essa junção ficamos então com o nosso genoma, o nosso código de instruções, que tem 3.000 milhões de letrinhas, só de 4 tipos diferentes, CATG, portanto são os 4 tipos de letrinhas do nosso código genético e que vão no fundo ditar todas as instruções para formar o nosso organismo e a forma como ele vai funcionar. Portanto, porque uma coisa é formar o organismo, outra coisa é a forma como ele vai funcionar com as estruturas e com as moléculas que foram formadas, portanto, a partir desse código genético. E esse funcionamento depois depende não só das variantes genéticas que estão em cada uma das estruturas de instrução para formar cada uma das nossas proteínas, mas também da nossa interação com o ambiente. Portanto, os fatores ambientais, é que se chama epigenética, que vão influenciar a forma como nós vamos traduzir o genoma e, portanto, a forma como nós vamos depois funcionar em termos da função dessas proteínas, nomeadamente do metabolismo, e isso tem implicações não só na nossa alimentação, porque cada um de nós que estamos aqui, portanto, nesta plateia virtual, somos todos diferentes fisicamente, porque de facto temos características genéticas diferentes, apesar do genoma ser idêntico, o número de genes, as estruturas globais dos genes são muito idênticas, mas a cada 1.200 letras, sem ser de forma regular, portanto mais ou menos aleatória, mas em média uma para cada 1.200 letras, nós temos uma diferença nessa letra que faz com que algumas das nossas proteínas tenham algumas particularidades. E em termos metabólicos, por exemplo, na nossa relação com os alimentos, nós não somos todos iguais, não temos a mesma tolerância com os alimentos e a mesma coisa com os medicamentos. Portanto, porque quando nós ingerimos os fármacos para tratar uma determinada patologia, nem que seja uma simples dor de cabeça com paracetamol, o que é que acontece? Portanto, nós ingerimos a substância, ela é absorvida, é distribuída pelo organismo, chega ao fígado para ser metabolizada e depois há uma parte que sobra para ir para o alvo celular, onde vai, de facto, tratar aquilo que estará na origem dessa cefaleia, portanto, dessa dor de cabeça. Ora, dependendo das nossas variantes genéticas, as enzimas, portanto, as unidades de transformação, as fábricas de metabolização para essa substância, têm variantes genéticas que vão ditar a forma como elas vão funcionar. Portanto, umas vão ser mais lentas, outras muito rápidas e outras vão ter uma atividade moderada. Portanto, temos pelo menos 3 a 4 perfis metabólicos. Ora, se nós precisamos daquela substância para tratar a dor de cabeça, se geneticamente temos uma variação nessa enzima, nessa unidade de transformação, que vai fazer com que ela seja muito rápida, o medicamento vai desaparecer muito rapidamente e não chega ao alvo, não é? E, portanto, a probabilidade de conseguirmos tratar com aquela dose é muito baixa, porque o medicamento vai ser metabolizado para ser destruído, para ser eliminado muito depressa. E, portanto, as nossas variantes genéticas vão realmente influenciar a forma como nós interagimos, não só neste metabolismo, como depois no próprio alvo. Ou seja, quando nós, por exemplo, imaginemos uma pessoa com depressão, toma um antidepressivo cujo alvo é, por exemplo, um transportador de serotonina, que é a nossa molécula da boa disposição, responsável pelo nosso humor no cérebro. Portanto, um dos eventos da depressão é uma baixa muito grave da serotonina. Então, uma das estratégias terapêuticas é
dar alguma substância que se ligue ou ao receptor ou ao transportador da serotonina para mantê-la mais tempo a atuar, para evitar essa descida tão drástica que pode estar como um dos fatores que está a causar a depressão. Mas essa interação pressupõe um encaixe, dependendo das variantes genéticas desse receptor ou desse transportador. O encaixe da molécula do fármaco que vai tentar tratar a patologia através dessa interação, esse encaixe pode ser mais forte ou mais fraco consoante as variantes genéticas no local de ligação do alvo. E, portanto, a eficácia desse fármaco vai ser maior ou menor. Portanto, primeiro, depende da quantidade que lá chega relacionada com a capacidade de metabolização. Segundo, depende da capacidade de ligação da molécula ao seu alvo, e tudo isto depende de variantes genéticas. Mas não só, porque há muitos fatores ambientais e até substâncias, tóxicos, que estão tóxicos ou substâncias que estão nos alimentos, por exemplo, ou no ambiente, que podem interferir não só com a metabolização, mas também com a ação, portanto, com os locais da interação no alvo. E, portanto, tudo isso vai influenciar, obviamente, a eficácia do tratamento. Portanto, nós, considerando as variantes genéticas do indivíduo, vamos poder, a nível laboratorial, traçar determinados perfis de metabolização ou de previsão da ação, que em alguns casos já nos é possível dizer que aquele indivíduo tem uma má interação com aquele fármaco, ou porque metaboliza muito depressa ou porque metaboliza muito devagar. E, portanto, isso vai causar os chamados efeitos secundários, e muitos deles podem até levar à morte, não é? Um caso que em 2005 apareceu na literatura foi relacionado com a codeína. A codeína está numa série de medicamentos antigripais, xaropes para a tosse, e é um profármaco, ou seja, precisa dessa metabolização para se formar a substância ativa. E essa substância ativa é a morfina, portanto, que vai atuar num receptor de opioides, portanto, porque é semelhante aos nossos opioides endógenos que tratam, por exemplo, a dor, e que também está relacionado com a nossa via da recompensa, portanto, é o alvo. Dependendo não só da metabolização, se for ultra rápida, a quantidade de morfina é tão elevada que a pessoa pode entrar em coma e morrer, porque a quantidade que chega ao cérebro é demasiado elevada e, portanto, é demasiada interação com o alvo e pode comprometer toda a atividade cerebral. E, portanto, neste caso, trata-se de um profármaco. Outro exemplo de profármaco muito utilizado, portanto, na clínica, é a varfarina, por exemplo, que é um anticoagulante para minimizar pessoas que têm um elevadíssimo risco cardiovascular, por exemplo, não é? Portanto, o que acontece é que se houver uma interferência, por exemplo, nessa metabolização, se houver alguma coisa que iniba a metabolização desse profármaco, a pessoa pode, de facto, formar trombos e ter um AVC ou um infarto de miocárdio. E, portanto, este conhecimento de algumas características genéticas pode, de facto, salvar vidas e é extremamente importante. Em alguns casos, nós temos variantes genéticas, inclusivamente, que podem dar risco para determinadas patologias, ou, nesses casos, como eu acabei de exemplificar, para riscos de desenvolver efeitos secundários de medicamentos, que são inexistentes em algumas pessoas, mas com essas variantes genéticas particulares podem surgir e podem levar, de facto, a um internamento ou mesmo à morte. Eu não sei se terão a noção, mas os efeitos secundários dos medicamentos estão entre as 5 principais causas de internamento no mundo. E, portanto, estão entre as principais causas de maior despesa a nível dos sistemas nacionais de saúde. Ou seja, nós, com este conhecimento genético, em alguns casos, portanto, não é possível para tudo, não é possível prever tudo, mas em alguns casos pode não só salvar a vida, como evitar efeitos tóxicos e, portanto, o desenvolvimento desses efeitos adversos,
como também permite ajustar as terapêuticas para muito maior eficácia, de modo a que se evitem realmente sobredosagens ou dosagem a menos quando a pessoa metaboliza mais rápido e, portanto, precisa de uma maior quantidade. Portanto, nós conseguimos, através destes estudos laboratoriais, em muitos casos, ajudar à compreensão dos fatores genéticos que estão subjacentes a estas variações de resposta. E, portanto, nós temos estes testes disponíveis no Laboratório de Biomedicina Mitocondrial e Intranóstica já há alguns anos. Fazemos parte também de um consórcio internacional para os estudos de farmacogenética e de farmacogenómica, em que o nosso objetivo é, em várias populações do mundo, investigar estes fatores para que depois eles possam entrar na prática clínica, em que este conhecimento pode ajudar, então, a uma maior eficácia terapêutica e a identificar biomarcadores de risco, porque em alguns indivíduos com determinadas características genéticas, obviamente que o risco para determinadas doenças que estejam associadas à exposição de determinados tóxicos pode, de facto, ser importantíssima para fazer uma gestão melhor da saúde no sentido da prevenção. Eu tenho a convicção que a medicina do futuro é a medicina da prevenção, porque nós estamos numa era de grande conhecimento em termos biomoleculares e, portanto, agora o passo que nós temos que dar é, no fundo, ganhar a capacidade de organizar esses dados para construir algoritmos que possam, de alguma forma, ajudar a fazer essas previsões, portanto, com a conjugação dos vários fatores em associação às características genéticas. E, portanto, uma das nossas missões é essa e acreditamos que, sem dúvida, é fundamental. E, portanto, obviamente, tudo começa na investigação, mas é claro que, com os anos de investigação, e a chamada farmacogenética ou medicina de precisão não é nada de novo, não é? Porque já Hipócrates tinha feito algumas descobertas relacionadas com o favismo muitos séculos antes de Cristo e, portanto, porque se percebia que algumas pessoas que ingeriam favas ficavam com problemas de saúde, porque de facto na metabolização de um dos componentes da fava produz peróxido de hidrogênio, água oxigenada, que é um oxidante muito potente, um radical de oxigênio terrível, portanto altamente prejudicial, e se nós não tivermos a capacidade genética que nos dê a capacidade metabólica para o neutralizar, pois vamos nos sentir mal, não é? E uma dessas capacidades genéticas que nós temos que ter é, nos glóbulos vermelhos, de produzir uma molécula que se chama NADPH ou NADPH, que é produzida a partir da glicose, portanto o açúcar principal da nossa alimentação, que é também o nosso maior combustível, e essa molécula é crucial para degradar o peróxido de hidrogênio. Há pessoas então que têm variantes genéticas nessa enzima, que ela funciona mais devagar e produzem menos NADPH, e portanto são mais intolerantes às favas e portanto têm anemia hemolítica, porque se houver muito peróxido de hidrogênio, a hemoglobina fica oxidada, portanto a partir do ferro que a compõe no grupo M, portanto no centro da molécula, e os glóbulos vermelhos ficam anormais e começam a arrebentar, portanto dá-se a hemólise, não é? A lise dos glóbulos vermelhos, e portanto há uma anemia hemolítica. Se me permites oportunamente uma pergunta, qual é a incidência do favismo na população? Por acaso não sei, não sei de cor, mas... Não é muito frequente. Não é muito frequente, sendo uma mutação normalmente nas populações em geral é abaixo de 1%, mas em populações onde há malária pode chegar aos 60%, portanto eu não sei a percentagem exata, mas habitualmente é menos de 1%, okay? Está nessa ordem de grandeza, mas nos locais onde há malária ascende aos 40%, 60%, sendo uma mutação genética, portanto, uma variante genética patogénica que causa uma doença, que é a anemia hemolítica. E isto é muito interessante, porque é uma vantagem evolutiva. Porquê? Porque o micro-organismo que causa a malária também vai usar este NADPH para se reproduzir.
para formar moléculas, porque este NADPH tem uma capacidade não só de ajudar a neutralizar os radicais de oxigênio, ou radicais livres, ou o peroxidrogênio, mas também é usado para a síntese de novas moléculas, para construir novas células. E, portanto, o micro-organismo da malária vai utilizá-lo. Ora, as pessoas que têm mutações que fazem com que haja pouco NADPH são pouco infectadas porque o micro-organismo não tem um ambiente favorável para se propagar. E, portanto, nos locais onde há malária, as pessoas que têm anemia hemolítica devido às variantes genéticas nesta enzima que produz o NADPH, de facto, têm uma vantagem, mesmo tendo uma doença. E isto realmente é muito interessante e é um excelente exemplo de como as nossas variantes genéticas podem dar risco, podem causar doença ou podem simplesmente causar diferenças na nossa interação com as substâncias, nomeadamente com os medicamentos e com os fármacos, de modo a que tanto a dosagem possa ser diferente, como o nosso risco para toxicidade, efeitos adversos e efeitos secundários pode ser diferente. E, portanto, eu parava por aqui para não monopolizar a conversa, mas, portanto, eu só queria fazer uma pequena introdução para agora podermos conversar, porque neste formato digital, de facto, que é assim um bocadinho mais cansativo, digamos assim, para todos, para não ser tão monocórdico, portanto, eu combinei com António Piedade de falar um pouco menos do que é o habitual, porque eu gosto muito de falar e entusiasmo facilmente, como já repararam, mas preferia hoje falar menos assim de início, mas penso que esta introdução já foi suficiente para se perceber o princípio que dá o mote para esta palestra e eu agora gostava de ouvir os vossos comentários, as vossas perguntas, questões que possam ter, histórias que queiram contar relacionadas, portanto, com este conhecimento que é preciosíssimo e que é muito importante. Antes de vos passar a palavra, gostava só de deixar uma mensagem importante, é que, ao contrário do que se possa pensar, este conhecimento desta informação genética já entrou na prática clínica, principalmente na área oncológica e na área cardiovascular. Portanto, são duas, não só, mas são as duas grandes áreas, de facto, onde há mais aplicação prática já deste conhecimento. E, nomeadamente, em 2015 esteve em discussão um documento a nível da Agência Europeia do Medicamento para a entrada em vigor dos testes genéticos obrigatórios, destes testes genéticos a nível da medicina de precisão, portanto da chamada farmacogenética ou farmacogenómica, para serem receitados alguns medicamentos que nós sabemos ou que podem ser altamente perigosos para determinadas pessoas que tenham determinadas variantes genéticas ou realmente para ajustar a dose e, portanto, alguns medicamentos também só se podem aplicar se a pessoa tiver determinadas características genéticas e, portanto, isto já existe na prática clínica, já existe nas recomendações, se virem portanto, a bula, não é, dos medicamentos, alguns já têm lá os testes genéticos que são recomendados a nível da farmacogenética. A questão depois é passar à prática. E porquê é que isto ainda não está tão generalizado na prática diária e mesmo sendo obrigatória, em alguns casos ainda não se faz? É porque, de facto, tem a ver com custos, tem a ver com tempo. Porque muitas vezes, começando com doses baixas e analisando a reação dos doentes, é possível perceber inferir qual será, no fundo, o seu perfil genético que vai determinar a interação com esse medicamento e, portanto, porque muitas vezes estes testes são muito caros e demoram ainda bastante tempo porque ainda não estão portanto, generalizados o suficiente nos laboratórios e, portanto, ainda não há mão de obra nem maquinaria suficiente para tornar estes testes ainda uma rotina diária. Mas para lá caminhamos e, portanto, apesar disso, há já uma série de testes que estão disponíveis e que são passíveis de serem aplicados com grande rapidez e, portanto, e a que podemos recorrer para tratar os doentes com muito maior precisão, tendo em conta as suas características genéticas. Bem-ajam, obrigada pela atenção. Ora, é essa, nós é que temos de agradecer esta tua
introdução, porque é o início da conversa que vamos ter agora a seguir. Muito obrigado. Naturalmente, todos nós reconhecemos a capacidade de comunicação tão simpática e tão eloquente da Manuela Grazina, que nos habituou e que está cada vez melhor. Com o passar do tempo. Eu estava para perguntar se foi suficientemente claro, não sei se foi, espero que sim. Eu penso que sim, mas claro que as pessoas terão a oportunidade, os nossos companheiros desta sessão e companheiras, para o dizer em viva voz. Entretanto, estes testes genéticos que fazes no laboratório que diriges não é uma sequenciação do genoma. Que testes é que são, exatamente? Portanto, não se trata ainda da sequenciação total do genoma para cada caso. Nós, por exemplo, aquele que temos mais disponível é um teste que é uma enzima que se chama CYP2D6, é uma enzima citocromo P450, é uma enzima que pertence a uma grande família de enzimas que nós temos para transformar moléculas, que vêm do exterior, mas obviamente que também vêm do interior, e que precisam de serem metabolizadas para ficarem hidrossolúveis, ou seja, para ficarem solúveis em água, para serem eliminadas. Porque a questão desta necessidade de metabolização é porque se as moléculas permanecerem em circulação, elas tornam-se altamente tóxicas e alteram as nossas estruturas e as nossas características. Portanto, é importante que elas atuem durante um tempo curto e suficiente para tratar, mas depois têm que ser eliminadas para não serem tóxicas. E, de facto, o que se faz habitualmente não se faz ainda um genoma completo para cada indivíduo em termos de aplicação farmacogenética. Portanto, fazem-se genes-alvos muito específicos. Portanto, a CYP2D6 sozinha metaboliza cerca de 25% dos fármacos, um quarto, o que é muito. Por isso é que é a enzima, a proteína e o gene mais estudado no mundo. E por isso foi por isso que nós também começamos e que temos implementado a sua aplicação major é de facto ao nível da codeína, mas não só, há muitas outras moléculas, obviamente, há alguns antidepressivos, há alguns analgésicos, há alguns antiarrítmicos, estou-me a lembrar especificamente do tamoxifeno, que é uma substância que é usada no cancro da mama e é um profármaco. Ou seja, as pessoas que tiverem uma variante genética da enzima que ela seja ultralenta, nunca vão ter eficácia com aquele fármaco. Não é? E, portanto, isto é extremamente importante, tal como aqueles que forem, que forem ultra rápidos, não é? Os indivíduos que forem ultra rápidos, o que acontece é que têm que se diminuir a dose. Não é? E, portanto, isto já existe na prática clínica. Este é um exemplo, mas normalmente faz-se com uma aplicação muito concreta. Obviamente que cada substância não é só metabolizada por uma enzima única, não é? Estou-me a lembrar, há esquemas interessantes publicados, estou-me a lembrar, por exemplo, da cafeína. A cafeína tem várias enzimas e alguns medicamentos também, embora os medicamentos, como são fabricados, já são fabricados de forma mais ou menos controlada para serem metabolizados por determinadas enzimas, com o menor número possível para evitar efeitos inesperados ou colaterais, como é óbvio, não é? Também é importante ter aqui em conta que se nós tivermos muitas substâncias para serem metabolizadas pela mesma enzima, elas vão competir e vão ficar em lista de espera para serem metabolizadas e isso vai interferir a presença de umas com a metabolização das outras e obviamente que isto depois vai ter impacto. Portanto, quando se fala das interações medicamentosas, é isto que nos estamos a referir, não é? Não só com a possibilidade de interagirem com o mesmo alvo, mas sobretudo com esta probabilidade de elas estarem em lista de espera para serem metabolizadas na mesma molécula e, portanto, a sua concentração ser maior do que o esperado, se for um fármaco, ou menor do que o esperado, se for um profármaco. Portanto, atualmente há testes específicos para determinadas substâncias, ou seja, a substância A está indicado que se faça o teste genético ao gene 1, 2, 3. À substância B, o gene 3, 4, 5, ou só o gene 3, ou só o gene 4. Portanto, tem que se ver caso a caso. Mas a Fernanda Costa está a perguntar qual é o impacto económico da medicina de precisão, personalizada. É acessível ao comum dos mortais, ou seja, aqueles que ainda não morreram? Sim. Eu agora não tenho os preços de cor, mas, sei lá,
um estudo só, não é de um gene completo, é só daquelas variantes genéticas que vão ser determinantes para ter impacto a nível destas diferenças num gene, por exemplo, da CYP2D6, andará, penso que não ultrapassa os 300 euros. Portanto, o que é, não é barato, mas não é inacessível. Não é inacessível, mas e é comparticipado este tipo de testes? O médico de família pode prescrever um teste destes? Essa é uma excelente pergunta. Os testes genéticos em pessoas saudáveis só podem, em pessoas saudáveis não, em doentes, perdão, primeiro, os testes genéticos em doentes podem ser prescritos pela pessoa que está a seguir o doente e, portanto, pode pedir um teste genético desde que esteja naquilo que é o protocolo associado àquele medicamento. E, portanto, se vier na bula aprovada pelo Infarmed, se vier lá que é recomendado ou obrigatório aquele teste genético, é comparticipado. Okay? Se for, por exemplo, uma pessoa saudável que tenha curiosidade em saber qual é o seu perfil, mas que não esteja associado a uma doença ou um diagnóstico, aqui já é completamente diferente, não é? Portanto, aqui a pessoa pode, se quiser, a nível particular, compra o teste. Se for a nível do hospital, pois terá que ter uma consulta de aconselhamento genético, porque para ver se realmente faz sentido aquele enquadramento daquele teste numa pessoa saudável. E normalmente os testes em pessoas saudáveis, de acordo com a Lei 12 de 2005 e depois temos a Lei da Proteção de Dados, temos uma portaria de 2015, portanto, que regula estes testes. Obviamente que se não houver um efeito comprovado relacionado com aquele teste, ele pode não fazer sentido e aí a pessoa a nível privado pode, obviamente, se quiser, comprar o teste e fazê-lo para a sua curiosidade, não é? Mas, portanto, a nível do sistema de saúde, são estas as regras. Eu queria colocar agora aqui uma outra questão, que é algo que muitas vezes temos, que é quase um mito que tu vais esclarecer, com certeza. De facto, não devemos, quando estamos a tomar qualquer tipo de medicamento, ou depende do medicamento, não devemos ingerir bebidas alcoólicas? Essa é uma ótima pergunta. Ou seja, uma cerveja. Estou a falar de uma cerveja, não estou a falar de beber uma garrafa de vinho. Uma garrafa de vodka. Claro. Mas é uma excelente pergunta, porque de facto, normalmente há indicação de que pode não ser indicado realmente, ou não é recomendado ingerir bebidas alcoólicas quando se está a tomar uma determinada medicação. Mas porquê? O álcool é um xenobiótico, o etanol é um xenobiótico, é uma substância externa ao nosso organismo que se acumular pode ser tóxica e que nós felizmente poderemos ter a capacidade mais ou menos rápida de neutralizar para poder ser solúvel em água para a eliminar. Portanto, isto é um xenobiótico. O etanol é um dos xenobióticos mais comuns e é teratogénico, inclusivamente. Ou seja, se uma mãe grávida ingerir álcool, dá alterações gravíssimas a nível do neurodesenvolvimento e não só a nível do sistema nervoso, mas de outros órgãos também, mas principalmente a nível do neurodesenvolvimento, dá atraso mental, dá uma atrofia de cérebro com uma percentagem elevadíssima, portanto, com atraso mental, de aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, crescimento, etc. Ora, sendo um xenobiótico tão forte e tão potente, por causa das suas características, portanto, que ele tem já um grupo funcional, que é o chamado OH dos álcoois, o hidroxilo, e ao mesmo tempo tem uma pequena estrutura hidrocarbonada, ou seja, de carbono e hidrogênio, e então ele dá-se bem em todos os ambientes, é uma molécula extremamente promíscua, portanto dá-se bem com os lípidos e dá-se bem com a água, o que quer dizer que passa em todo o lado, passa as membranas solares, passa a barreira diretamente para o cérebro e portanto, e tendo em conta as suas características, ele consegue desestabilizar todo o funcionamento e se forem em determinadas quantidades, portanto e de forma continuada, é altamente perigoso e, portanto, é por isso que o alcoolismo crónico realmente é catastrófico em termos metabólicos, estruturais, funcionais, celulares, etc.
Ora, em pequenas quantidades, se a pessoa for um metabolizador rápido do etanol, produz acetaldeído. O acetaldeído é uma molécula carcinogénica altamente tóxica. Eu costumo dizer que é o sininho do álcool, porque é aquilo que dá o mal-estar, a ressaca, a dor de cabeça, a náusea, e é o aviso a dizer isto faz-te mal, é melhor parar. Só que as pessoas às vezes não ouvem os sininhos, não é? Não ouvem os sininhos e continuam. E o acetaldeído, se não for neutralizado pela aldeído desidrogenase, acumula-se no organismo e é altamente nefasto e, portanto, pode conduzir a alterações epigenéticas, inclusivamente ao nível do DNA, do ADN, e causar alterações irreversíveis na nossa forma de traduzir o nosso código genético. Ora, nós temos fármacos e medicamentos que são metabolizados nas mesmas CYPs, porque o álcool tem muitas enzimas, felizmente, onde pode ser metabolizado. Não é só álcool desidrogenase, mas também tem enzimas citocromos P450 e várias outras que podem metabolizá-lo, todas produzem acetaldeído e depois a aldeído desidrogenase é que vai destruir o acetaldeído a acetato, que se transforma em gordura, é por isso que o álcool engorda e, portanto, é por isso que nas dietas o álcool é retirado, não é? Transforma-se em gordura e depois há aquele perigo do fígado gordo, não é? Dessa gordura se acumular no fígado, porque é o principal, a nossa refinaria, portanto, é o principal local de metabolização. Ora, se nós tivermos um fármaco que seja metabolizado na mesma enzima, na mesma citocromo P450, nomeadamente a 2E1, que metaboliza o álcool, se metabolizar também o fármaco vai competir, não é? Com a agravante que se estivermos a falar de um alcoólico crónico, ele vai ter, porque estas enzimas são indutíveis, ou seja, o genoma vai as traduzindo à medida que elas vão sendo necessárias para neutralizar e degradar as substâncias que vão aparecendo. Portanto, um alcoólico crónico ou uma pessoa que mesmo não seja alcoólico que consuma álcool, mesmo que moderadamente de uma forma crónica, tem mais enzimas de metabolização do que aqueles que não têm esse consumo. Portanto, se nós tivermos um medicamento que seja metabolizado no mesmo local, se for juntamente com o álcool, há uma competição e, portanto, diminui a metabolização do medicamento e podemos ter uma sobredosagem. Se for na ausência do álcool, o medicamento é totalmente degradado e nem sequer faz efeito nenhum, porque as enzimas são em muito maior número e, portanto, estão muito mais ativas. Portanto, é esta questão da interação do álcool. Ora, se estivermos a falar de fármacos cujo alvo seja o sistema nervoso central, uma vez que o etanol tem uma ação direta a nível da via da recompensa do cérebro, a nível dos neurotransmissores, então aí o perigo é maior. Por isso é que vem lá na bulazinha a dizer se ao tomar este medicamento não beber álcool, pode ter problemas na condução, pode ter essas interações inesperadas e pode ter ou uma falta de efeito ou um aumento de efeito, dependendo do balanço entre aquilo que é a metabolização e depois o que sobra para chegar ao local da ação, com as variantes genéticas que vão condicionar a essa ligação com os alvos. Não sei se ficou claro. Eu creio que sim, e que continua a haver uma falta de esclarecimento, como fizeste agora de uma maneira muito clara, na sociedade portuguesa sobre este assunto, nas televisões, fazendo nas rádios. Eu creio que em Portugal continua-se, como noutros países, a consumir álcool de uma maneira regular, de forma, não vou dizer exagerada, mas em grande escala. E, de facto, não há, quer seja por razões tradicionais, quer seja por hábitos, entretanto, da nossa sociedade, mas, de facto, e a nível da população universitária, nós sabemos que o consumo de bebidas alcoólicas não é algo incomum, pelo contrário, é algo regular e constante. Eu nas aulas também vou prestando alguns esclarecimentos, porque costumo dar uma aula sobre o hepatócito e, portanto, falo dessa parte e depois falo dos efeitos secundários do álcool, né? A nível dos rapazes, por exemplo, da impotência, o consumo agudo e crónico e, portanto, não sei se é um bom motivador para regular o consumo, mas talvez seja. Ora bem, há aqui uma pergunta que se liga a uma conversa que já tivemos há pouco,
tem a ver com, ainda relativamente aos testes e ao acesso aos testes genéticos, se existir um historial familiar de doenças genéticas, ou seja, se houver uma predisposição genética de um determinado indivíduo, mesmo que ele não esteja naquele momento com uma sintomatologia de uma determinada doença, se um teste pode ser pedido a nível individual ao laboratório, naturalmente por aconselhamento médico ou prescrição médica, mas se houver de facto essa história familiar, é mais fácil o acesso ao teste? Sim, e já vou explicar como. Portanto, isso entra naquilo que são os testes preditivos, ou seja, imaginemos, eu tenho uma doença... Manuela, desculpa, foi a Margarida Vieira que fez esta questão. Muito obrigada. Aliás, obrigada por todas as questões até agora e mais esta também, que é uma questão muito importante. E isso está previsto na Lei 12/2005, de facto, são testes preditivos, ou seja, testes genéticos em pessoas que ainda não tenham a doença, mas têm familiares com doenças que, de facto, podem ser incapacitantes ou podem ser importantes e podem implicar, obviamente, com a vida das pessoas de uma forma até algo drástica por vezes. E, portanto, a pessoa, com toda a legitimidade, imaginemos, eu tenho um tio com uma doença degenerativa, por exemplo, doença de Huntington, que é uma doença genética autossómica dominante, e eu tenho esse tio com essa doença, irmão da minha mãe, por exemplo, e a minha mãe não tem, mas pode... enfim, não é muito provável que ela tenha o gene e não tenha a doença se for dominante. Se for no caso de uma doença recessiva, pode ser portadora. E, portanto, muito nas doenças recessivas, portanto, há essa questão dos portadores. Mas nas dominantes de início tardio também, porque imaginemos que a doença só se manifesta aos 50 anos. Eu tenho 20, a minha mãe tem 40. A minha mãe pode ainda não ter manifestado a doença e nem nunca se preocupou muito se pode ter ou não, mas eu com 20 podia começar a preocupar-me porque podia querer saber se aos 50 ia ter essa doença ou não, porque é uma doença neurodegenerativa e, portanto, que tem grandes implicações na minha vida diária. Como é que eu faço? Portanto, é pedir uma consulta. Normalmente, a pessoa, por exemplo, que segue o meu tio, eu posso falar com o médico que o segue e pedir, então, uma consulta de aconselhamento genético e depois eu peço para fazer o teste, sou avaliada e, inclusivamente, portanto, nas equipas de aconselhamento genético, nos hospitais, há também psicólogos geneticistas, ou seja, são pessoas que, a nível psicológico, analisam se a pessoa tem ou não capacidade para lidar com uma informação que, no fundo, é depois viver com uma espadinha na cabeça, mais ou menos isso, não é? Portanto, é viver com um diagnóstico que vai ter de certeza, quando chegar a determinada faixa etária, vai ter aquela doença. Nem toda a gente tem a capacidade psicológica para lidar com esta situação, não é? Portanto, sim, é possível, e depois eles enviam-nos para o laboratório a amostra e nós fazemos o teste e depois, portanto, o teste é recepcionado e a pessoa continua a ser seguida, portanto, as consultas são multidisciplinares e são consultas em que a pessoa depois é acompanhada até, de facto, receber o seu resultado e gerir o resultado, principalmente quando é positivo. Não sei se foi claro o suficiente, Margarida. Eu penso que sim, mas se a Margarida Vieira quiser acrescentar fazer algum comentário, e a Margarida Vieira, a Fernanda Costa e todos os que estão presentes nesta nossa sessão virtual podem intervir em viva voz, se assim o entenderem. Entretanto, a Carla Neves pergunta sobre qual a influência do café no nosso metabolismo. Ele também se altera. Há pessoas que tomam café e ficam sonolentas, há pessoas que só precisam, se não tomaram café logo de manhã, ficam com a ideia de não conseguem produzir absolutamente nada. Enfim, a cafeína é um bom exemplo para mostrar o quão... Excelente exemplo. Geneticamente nós somos tão diversos. A cafeína é um excelente exemplo. Eu, por exemplo, sou metabolizadora lenta para a cafeína e ainda não fiz nenhum teste genético. Porquê? Porque, de facto, se eu perguntasse, não sei, estaremos aqui 20, 30 pessoas, talvez, se eu perguntar neste universo, eu costumo fazer isso nas aulas, eu quando dou aulas de farmacogenética, costumo fazer o chamado jogo do café.
que é para os alunos começarem logo a perceber aquilo que está, o conceito subjacente a esta questão da medicina de precisão e como é que, no fundo, a nossa genética tem influência na nossa interação com as substâncias. Se eu perguntar aqui às várias pessoas, vamos encontrar vários tipos de perfis. Há alguns que, como eu, gostam muito de café, mas não podem beber muito, senão começam com taquicardias ou não dormem. Depois há aqueles que podem beber 2, 3, 4 cafés a qualquer hora do dia ou da noite e é como se beber sem água, não há problema nenhum. E depois há aqueles que é intermédio, podem beber alguns cafés até uma determinada hora e depois, se abusarem, pode realmente dar alguma alteração, mas já assim in extremis, já com doses muito altas, não é? Portanto, estamos aqui a genotipar esta população sem fazer nenhum teste genético, ou seja, o que é que estamos a fazer? Estamos a prever as variantes genéticas de acordo com aquilo que é o comportamento da interação com a substância. Obviamente que, dependendo então da genética das nossas enzimas que metabolizam a cafeína, sobra mais ou menos para ir para o cérebro, porque o local da ação da cafeína, que é um estimulante cerebral, é no cérebro. E, portanto, para ela chegar lá, ela passa a barreira, para chegar lá, não, se for muito metabolizada, não chega lá e, portanto, não tem nenhum tipo de ação de especial. Portanto, a pessoa tanto faz beber café como não beber, pode gostar ou pode não gostar do sabor, mas se calhar é-lhe quase indiferente, não faz diferença se bebe ou se não bebe. As pessoas como eu, de facto, até às vezes usam o café para se manter um bocadinho acordadas quando têm que trabalhar mais umas horas, não é? Mas também não podem beber muito se não têm taquicardias. De facto, devemos ser metabolizadores muito lentos da cafeína e o que faz com que haja uma grande quantidade em circulação que chega aos alvos e, portanto, tem um grande impacto a nível da interação com os alvos no cérebro, não é? E depois há os intermédios, não é? Que são os chamados normais. E quando eu digo normais, tem a ver com aquilo que é a curva gaussiana de uma distribuição de dados numa população. É a norma, é o mais frequente. O contrário de normal não é deficiente, é raro. Está bem? Em termos estatísticos de representação de dados, quando eu digo normal, só quero dizer que é o mais frequente, mais nada. Não quer dizer que é normal. Falaste da curva de Gauss e isso leva-nos imediatamente à questão que já de certa forma foi abordada aqui, quando se desenha um fármaco para tratar uma determinada patologia, uma determinada doença, ele ser considerado por uma percentagem ampla da população, à volta dos 60%, 70%, e existindo sempre, à partida, aqueles 10%, 15% em que o medicamento não vai fazer efeito nenhum, e outros 10%, 15%, 20% em que é altamente tóxico. Os efeitos adversos são muito tóxicos. E já agora, neste exemplo, e a propósito também desta questão que temos vindo a falar e tem criado alguma perturbação na sociedade a nível internacional, todos os efeitos adversos, percentualmente quase irrelevantes das vacinas, mas que, relativamente à Covid, mas que criam, de facto, uma preocupação enorme, porque normalmente, nós não nos apercebemos que uma substância aparentemente tão benigna como o paracetamol, que é utilizado para tratar uma dor de cabeça, uma febre, uma ligeira dor, pode ser altamente tóxico, até pode levar à morte. A sério? A sério, a sério mesmo. Essa é uma excelente questão, de facto, porque é assim, começando então do início da pergunta, nós temos nessa amplitude, temos de facto a norma, portanto aquilo que é o mais frequente e que são os metabolizadores, são cerca mais de metade dos metabolizadores chamados extensivos ou normais, não é? Portanto, que são variantes genéticas que não são nem muito rápidas nem muito lentas, e depois temos os extremos, que são ou muito rápidos ou muito lentos. E, portanto, esses é que são realmente, como tu referiste bem, os problemáticos. E já vou à questão das vacinas e vou pegar primeiro na questão do paracetamol. O paracetamol é metabolizado por cerca de, se não estou em erro, 4 enzimas. E, logo no início, portanto, ele segue 3 vias de metabolização. E uma delas leva à produção de uma substância que se chama NABQ1, que é altamente hepatotóxica, que se existir em grandes concentrações no fígado, pode dar, de facto, uma insuficiência hepática fulminante e pode levar à morte. Se não for, sobretudo, se não se perceber a origem do problema. O que é que acontece? Portanto, para chegar, e esse NABQ1
é neutralizado por uma quarta enzima. Ora, se nós tivermos um perfil genético em que as duas enzimas, duas das enzimas são lentas e a que leva à produção do NABQ1 é muito rápida, e depois a última ser muito lenta leva a uma acumulação drástica desta substância hepatotóxica. E, portanto, aqui temos um perfil genético que resulta da combinação de 4 subperfis, porque temos 4 enzimas, 3 lentas e uma muito rápida, que é o perfil indicado relacionado com aquilo que é a toxicidade do paracetamol. E, portanto, pode acontecer. Mas atenção, podemos dizer que o paracetamol é seguro. É seguríssimo para a maior parte das pessoas. Lá há uma pessoa de vez em quando que se dá mal. E, portanto, quando se dá mal, por isso é que se começa com doses baixas. E a pessoa nota logo quando se dá mal. Não é? Que a pessoa diz, eu não me dei nada bem com isto, causou-me aqui mal-estar, há qualquer coisa que não está bem. Isso é logo um alerta. Os números que eu fui verificar é na ordem dos 1.700 pessoas no milhão. Exato, é muito baixo, é muito baixo. Apesar de tudo, se o número se a comunicação social pegar em 1.700 pessoas que tomam paracetamol adoecem, isto cria um alarme social enorme. Mas é verdade. É preciso muito cuidado. A ciência esclarece, mas não é para ser usada de forma enviesada para fazer notícias e prejudicar as pessoas, obviamente. Continua a ser seguríssimo e é por isso que se dá em doses baixas, para que, se houver algum sinal de alerta, é logo retirado. Ora bem. Sem causar estrago. Não se pode, é a pessoa sentir-se mal e continuar a tomar mais ainda e insistir. Isso é que não pode ser. Tem que mudar para outra substância que seja metabolizada noutros locais. E agora saltando para as vacinas, que era aquele caminho que íamos... Saltando para as vacinas. Essa é uma questão muito interessante, porque obviamente aqui as variantes genéticas vão ser importantes para determinar a eficácia, a rapidez, os efeitos secundários eventuais em pessoas diferentes, com essas diferentes características genéticas, não é? Infelizmente, e depois há os efeitos secundários que podem acontecer num número baixíssimo de pessoas. E, infelizmente, a comunicação social trouxe notícias alarmantes, mas o que interessa é ir ver. Se nós formos ver o site da Agência Europeia do Medicamento, estão lá os números todos. E os números das mortes são extremamente baixos. Além disso, nesta época, os AVCs existem sempre, mas... há um efeito sazonal no outono e na primavera, há sempre um aumento dos casos de AVC. Portanto, ainda não se chegou bem à causa, mas ela há de existir e há de ter uma explicação lógica, não é? Seja relacionada com algum fator ambiental, seja o que for, ele existirá com certeza para que haja realmente eu estava-me a distrair com a pergunta da Ana Rita Coutinho, já lá vamos, que me apareceu aqui no ecrã. É uma pergunta muito interessante. Agora, os números estão disponíveis na Agência Europeia do Medicamento e, portanto, são esses números que interessam. Não interessam, obviamente, por questões até económicas e concorrenciais, que podem ser interessantes para a comunicação social fazer as suas notícias de grande impacto, mas que depois têm um impacto extremamente negativo na população e que põem em risco aquilo que é a aderência das pessoas à terapêutica. Por isso é que, e as pessoas não têm que ter, os meus pais já foram os 2 vacinados com toda a segurança e a minha mãe tinha fatores de risco porque tinha tido um acidente isquémico, porque teve uma perfuração intestinal gravíssima e teve risco de morte o ano passado, foi vacinada e teve aqueles ligeiros sintomas, como se fosse aquele início de gripe, não é? Normal, previsto e, portanto, indicado o paracetamol para evitar, portanto, as consequências de outras reações do organismo, portanto, desde que a pessoa tolera o paracetamol, senão um outro, como é óbvio. Mas o processo está a ser extremamente bem conduzido, porque é feito um inquérito detalhado, porque há um acompanhamento médico e para pessoas com fatores de risco mais graves,
então até a vacina é-lhes dada no ambiente hospitalar. Portanto, ninguém tem que ter medo de ser vacinado. As vacinas são todas boas. A rapidez com que elas apareceram deveu-se a uma conjugação de fatores e a uma conjunção especial de fatores que levaram a que houve, de facto, um esforço, uma task force, um esforço enorme das companhias e das agências de aprovação do medicamento, que têm a nobre tarefa de não deixar sair nada que não seja seguro. Portanto, se não fosse seguro, nunca seria aprovado. E, portanto, há uma grande exigência às companhias farmacêuticas para realmente atingir os parâmetros de segurança, está bem? E, portanto, o que aí se disse, se formos comparar os números com outras marcas, aí em alguns casos até é menor. Agora, como eu estava a falar da questão dos AVCs, nesta época de facto há um grande número de AVCs. Imaginem, uma pessoa teve hoje um AVC e foi parar à urgência. Se tivesse sido vacinada no dia anterior, podia perfeitamente ter acontecido e teria o AVC na mesma. Mas o que é que ia acontecer? Porque foi da vacina. E não foi nada da vacina. Já tinha lá problemas, podiam até nem ser conhecidos os fatores de risco, porque a pessoa podia ainda não ter despoletado os biomarcadores, ou podia nem ter feito análises, ou podia nem saber. Porque uma grande parte das pessoas que têm resistência à insulina, que têm uma ligeira obesidade, têm um bocadinho de hipertensão, até nem prestam muita atenção e gostam de ir comendo, bebendo um bocadinho, e não quer dizer que sejam muito abusadores, mas às vezes, pronto, têm uma alimentação um bocadinho mais desregulada, têm logo fatores de risco, mesmo ainda não tendo tido evidências disso. E, portanto, temos que ser muito cautelosos, e era muito importante que nestas comunicações houvesse realmente uma maior preocupação, não com as notícias, mas com o esclarecer da população, porque há uma grande segurança, há fatores de risco, há efeitos secundários, mas obviamente que eles podem existir independentemente da vacina. Não é? E, portanto, quando nós queremos saber os números, vamos à Agência Europeia do Medicamento e eles estão lá. Porquê? Porque cada vez que um médico recebe um caso em que houve, mesmo sem ser provado, em que houve a associação possível à vacina, ele é registado lá, porque é obrigatória a notificação, está bem? Mas é só possível, porque pode não ter nada a ver com a vacina, por este fator que eu acabei de dizer, não é? A pessoa podia já ter fatores de risco, podia ter um AVC e ter-se dado a coincidência de ter sido vacinada. O tio de um amigo meu foi vacinado, daí a 2 dias teve um infarto de miocárdio. Não teve nada a ver com a vacina. O facto é que depois, ao ver o histórico, ele tinha diabetes tipo 2, tinha hipertensão, tinha obesidade e já tinha tido sinais de pré-infarto 1 semana antes. Só que ninguém ligou, é aquela má disposição, não é? Aqueles sinais de alerta não ligaram. Depois ele foi ser vacinado e o facto é que isso lhe deve ter dado algum stress adicional, não é? E o stress faz aumentar a produção de substâncias altamente tóxicas e nocivas e que aumentam o risco de infartos e, portanto, provavelmente foi essa coincidência, mas não teve nada a ver com a vacina. Mas obviamente que aquela leitura mediática e imediata, foi da vacina, não foi nada. Está bem? Portanto, temos que ser muito cautelosos. Agora, por falar de stress, os nossos perfis diferentes genéticos também ajudam a lidar de forma diferenciada com o stress? Completamente, claro que sim. Claro que sim, porque nós, tanto quando somos submetidos a stress, há a produção de uma série de substâncias que são tóxicas. E são tóxicas porque são sinais de alarme. É para fazer o organismo parar, é para dar mal-estar para parar. Não é? Nós às vezes é que não ouvimos os sininhos, não ouvimos os alarmes, e insistimos e continuamos e vamos-nos submetendo a cada vez mais stress. E essas substâncias tóxicas dão, nomeadamente, reações inflamatórias e neuroinflamatórias, portanto, inclusivamente no cérebro. E, obviamente, que a quantidade de substâncias que são produzidas e depois a forma como elas
são neutralizadas e a forma como elas vão atuar é diferente em cada um de nós, por isso é que nem todos temos a mesma resistência, não é? Falaste em anti-inflamatórios e há um pouco esta ideia de que consumir suplementos alimentares ricos em ômega 3 ou consumir alimentos ricos em ômega 3 tem propriedades anti-inflamatórias e pode ser uma panaceia para resolver todos os males da sociedade. É ômega 3 e é a vitamina D. Podes falar um bocadinho sobre estas duas substâncias? Posso, sim, senhor. A vitamina D é importantíssima, porque ajuda a equilibrar a absorção, portanto, ajuda com as paratiroides, ajuda a equilibrar a quantidade de cálcio circulante. E o cálcio é importante não só para a formação do osso, mas é uma molécula-chave na neurotransmissão nervosa. E, portanto, é uma molécula fundamental e necessária para a sinalização celular e para um sem número de processos. E por isso é que a vitamina D é tão crucial e, portanto, a sua falta vai, de facto, dar a desmineralização óssea, fragilidade óssea e também algumas alterações a nível portanto, da neurotransmissão, eventualmente. Os ácidos gordos ômega 3 são, de facto, nós temos, há ácidos gordos, há os ômega 3 e os ômega 6 que vêm na nossa alimentação. Os ômega 6 normalmente vêm nas gorduras saturadas, nomeadamente na carne de vaca, e são pró-inflamatórios. Os ômega 3 há vários tipos, os dois principais são o EPA e o DHA, um é anti-inflamatório e o outro é neuroregenerador. E, portanto, nós temos que os ingerir porque temos uma capacidade limitada de os produzir. E por isso é que a sua ingestão é fundamental. Ora, onde é que estão a maior quantidade de ômega 3? Estão em alguns frutos secos, estão nos mariscos e em peixes do mar, do oceano, que depois também têm tóxicos e mercúrios e outras coisas, mas não, isso é outra história, é outra secção. Mas, pelo menos até há pouco tempo, os peixes da aquacultura não tinham ômega 3, não se sabe porquê, mas perdem a capacidade de produzir ômega 3, a não ser que haja uma suplementação. Portanto, os peixes do mar, nomeadamente peixes que até eram considerados assim pouco nobres, como a cavala, o carapau, são peixes riquíssimos em ômega 3, com a vantagem de serem muito acessíveis. A região do peixe mais rica em ômega 3 é a cabeça, portanto chupar a cabeça do peixe dá muita saúde porque tem muitos ômega 3, portanto não deitar fora, por favor, nem que seja para fazer uma sopa de peixe ou qualquer coisa, mas a cabeça do peixe é a parte mais rica de ômega 3 e não é uma panaceia, é mesmo verdade. Inclusivamente, desde há muito poucos anos, talvez... não sei se já há uma década, que se começou a perceber que, no caso, por exemplo, das depressões, é um mecanismo extremamente complexo, mas em que a neuroinflamação parece ser um denominador comum. E, muitas vezes, os antidepressivos podem não ser eficazes, precisamente porque não estamos a tentar que os neurotransmissores relacionados com a resposta à depressão estejam presentes, mas se for devido à neuroinflamação e ela continuar a existir, eles não vão ser eficazes a tratar a depressão e portanto, vamos ter uma ineficácia terapêutica. Então, há cerca de meia dúzia de anos, um pouco mais talvez, começou a perceber-se que se houvesse uma suplementação com ômega 3 na mistura 3:1 de EPA-DHA, acontecia que o tratamento da depressão era mais eficaz. Porquê? Porque estava a tratar a neuroinflamação, porque um é anti-inflamatório e o outro é neuroregenerador, portanto, e no seu conjunto tratavam a neuroinflamação e aí o antidepressivo era realmente mais eficaz. Portanto, é importante sim. Se a pessoa não tiver possibilidade de na sua alimentação incluir os ômega 3, obviamente que a suplementação é recomendada, mas também não deve ser exagerada, obviamente. Portanto, é recomendada em doses relativamente modestas como suplemento. Ora,
nem todos os que estão presentes no mercado são boas formulações, porque a melhor formulação é aquela que vem também com um bocadinho de vitamina D e que vem com antioxidantes. Porquê? Porque sendo gorduras poliinsaturadas oxidam, rançam facilmente, e então a melhor formulação é aquela que vem também com vitamina E, que é antioxidante, para além desta questão da melhor formulação ser o EPA-DHA 3:1. Mas é sempre melhor, naturalmente, obter essas substâncias que precisamos para ter uma saúde uma maior saúde na alimentação diversificada do que provavelmente... Claro, se for possível, claro que sim, claro que sim. Claro que sim. Já agora, porque estávamos a falar de suplementos alimentares, os produtos ditos naturais que se vendem em algumas lojas, cujo nome não vou dizer, acarretam alguns riscos para a saúde. E naturalmente, muitas vezes, estávamos ainda há pouco a falar do consumo de álcool simultâneo com a toma de determinado tipo de medicamentos. O consumo de alguns chás simultâneo com a toma de alguns medicamentos também pode ser altamente problemática, sim. É preciso muito cuidado, portanto, os chás, as substâncias naturais, ditas naturais, também têm xenobióticos, obviamente, e portanto também têm que ser metabolizados, e algumas delas, inclusivamente, vão alterar a forma como os medicamentos são metabolizados, e portanto dão efeitos secundários complexos. Portanto, é preciso realmente ter muita atenção e muito cuidado para evitar estes efeitos secundários. É preciso ter mesmo muito cuidado. Portanto, não é pelo facto de ser chá e de ser natural que é necessariamente bom ou recomendável. E é preciso muito cuidado, por exemplo, as pessoas estão a fazer estatinas, por exemplo, contra o nível excessivo de colesterol. Há um chá, penso que é o Ipricão, que é altamente problemático na interação com a metabolização da estatina. E, portanto, é preciso ter muito cuidado, muito cuidado. Eu agora gostava de dar a palavra ao professor Teixeira Dias, se ele puder ligar o microfone e intervir, teremos todo o gosto de ouvir a sua questão. Muito obrigado. Desde já eu gostaria de agradecer à professora Manuela Grazina pela excelente lição Obrigada. que nos deu na comunicação, no conteúdo. Eu não tenho nenhuma questão real para pôr, mas tenho uma curiosidade. É relacionada com a formação que deve ser dada aos estudantes de medicina para que possam aplicar os conhecimentos que são muito em bioquímica, como se depreende da sua extraordinária lição, mas também são em genética e em bioquímica. E gostaria de fazer a pergunta se a doutora já pode referir algumas universidades no mundo e em que países que tenham este tipo de medicina, ou eu tenho, digamos, alguma, mas está perfeitamente correto, mas tenho alguma dificuldade de utilizar o termo precisão juntamente com a medicina. Mas foi esclarecido pela doutora que essa precisão é precisão no sentido de dizer não há doenças, há doentes. Exato. E, portanto, nesse sentido, não tenho nenhuma observação a fazer. Reparei que na internet aparece muitas vezes medicina personalizada. Isso parece-me um pleonasmo. Por isso é que Agora, eu gostava de saber exatamente, ou ter uma ideia, quais as universidades no mundo que já têm que requer uma formação especial, e quais são as alterações nos currículos, ou pelo menos que se devem introduzir no nosso país para que nós possamos fazer isto. Muito obrigado pela sua excelente lição e muito obrigado também pela resposta que entender dar.
Muito obrigada, Sr. Professor. Antes de mais, deixe-me realçar um agradecimento especial e para quem não estava no início, o Sr. Professor foi meu professor na faculdade e, portanto, é uma pessoa que eu prezo muito e muito admiro e muito lhe agradeço a sua presença, que só enriqueceu este momento. Bem-haja. E bem-haja também pela pergunta. De facto, eu não usei de propósito o termo medicina personalizada, porque que eu saiba, a medicina sempre foi personalizada, não é? A não ser por alguma eventual ideia que nunca se sabe, decidam fazer diabéticos todos para a sala 1, glaucomas todos para a sala 2, aí deixa de ser personalizada, mas enquanto um médico vir um doente cada vez, eu acho que é personalizada e, portanto, não utilizei o termo de propósito. E, portanto, há esse aumento da precisão por esta informação relacionado com as características da pessoa e, portanto, por isso é que usei o termo como o Sr. Professor bem destacou em termos de definição. Em relação à formação, eu quando iniciei esta área de investigação no meu grupo, foi mais ou menos em 2007, e penso que terá sido em 2008, até propus na Faculdade de Medicina, porque pareceu-me que era altamente relevante haver uma disciplina para os alunos de Medicina de farmacogenética, toxicogenética e, portanto, tudo aquilo que fosse associado, nomeadamente até a nutrigenómica. E até foi aprovada no Conselho Científico, o facto é que nunca foi disponibilizada aos alunos e, portanto, nunca a pude lecionar. O senhor professor sabe bem melhor do que ninguém o que são esses desafios e, portanto, vou continuar à espera dessa oportunidade porque me parece de uma altíssima relevância em termos daquilo que é a necessidade deste conhecimento para os estudantes de medicina. Não sendo isso ainda possível, ofereço desde 2010 um curso avançado no programa de doutoral em Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina, um curso específico de introdução à farmacogenómica e as suas aplicações clínicas e, portanto, que é muitíssimo frequentado por médicos e, portanto, em que temos uma abordagem multidisciplinar e que muito agrada aos participantes e, portanto, que muito me apraz realçar a metodologia um pouco diferente, muito virada para os casos, os exemplos, de partilha de experiências, de uma abordagem multidisciplinar que tem sido um grande sucesso e que tem estado entre os cursos mais bem classificados do programa doutoral. E, portanto, tem sido para nós, obrigada, tem sido para nós motivo de grande orgulho. Obviamente que eu aqui tenho que destacar que ninguém sozinho faz grande coisa, não é? Eu tenho algumas ideias, mas sozinha não seria capaz de concretizar tudo e, portanto, só tenho a agradecer a todos aqueles que comigo colaboram para que seja uma realidade e, portanto, tenho muito a agradecer. Quando eu iniciei esta área, tive o cuidado de ver quem é que em Portugal trabalhava nesta área, sobretudo para que aquilo que eu implementasse em termos de estudos não colidisse com os colegas que já estavam a trabalhar em alguma destas áreas. E, portanto, aquilo que era feito era na área do cancro e por isso eu implementei depois estudos mais na toxicodependência e na dor, porque não havia nada em Portugal ainda nessa área, porque há muitas possibilidades e, portanto, e nós agora trabalhamos muito na neuropsiquiatria também e na parte do metabolismo, obviamente, mas tive sempre este cuidado para não haver esta colisão. Em termos do ensino pré-graduado, não há que eu tenha conhecimento nas nossas universidades de uma disciplina específica de farmacogenética, embora eu acho que ela faça falta e por isso tentei que de facto na nossa faculdade ela pudesse ser uma realidade. Ainda não foi, mas vou continuar à espera que seja. Sim, senhor, muito obrigado. Muitos parabéns. Muito bem, obrigado. Muito obrigado, professor Teixeira Dias. Obrigado. Eu retomo aqui uma pergunta da Ana Rita Coutinho, que já está aqui no bate-papo há algum tempo. Que é a minha aluna de mestrado. Obrigada, Ana Rita, pela tua presença. Não sei se a Ana Rita quer fazer a pergunta em viva voz. Acho que sim, pode fazer. Diz lá, Ana Rita. Olá, professora, como está? Olá, querida, obrigada pela tua presença. Nada, de nada. Então, a minha pergunta então era a seguinte, se lá está, a aplicação da medicina da precisão, como a professora referiu, se fosse aplicada na prática clínica, ou seja, nos hospitais, etc.,
se em termos financeiros não pouparia mais recursos ao sistema de saúde quando comparamos com, por exemplo, os internamentos por reações adversas a medicamentos ou outras consequências, se lá está, não era, digamos, mais... como é que eu ia dizer? Mais vantajoso. Vantajoso, exatamente. Exato, essa é uma excelente pergunta, Ana Rita, obrigada, bem-ajas. Sem dúvida, nós pensamos que sim, e é por isso que no nosso consórcio e no nosso grupo em particular, e estás agora a participar também com um projeto nesta área, muito interessante, o nosso objetivo é esse, portanto, é produzir conhecimento que leve a que essa realidade possa, de facto, entrar na prática clínica de rotina, porque ela já existe na prática clínica, só que em algumas áreas específicas e não de uma forma generalizada. Então o nosso esforço é, sem dúvida, esse, para produzir informação sobre as variantes genéticas associadas a determinadas características, a determinadas eficácias, a determinados efeitos secundários, precisamente para que num futuro muito próximo possa vir a ser ampliado o âmbito de aplicação destes estudos a mais áreas da medicina. Sem dúvida que sim. E salvamos vidas também. Além disso. E esse ainda é o maior impacto, muito mais que o financeiro. Obrigada, professora. É que o problema aqui das contas é que, infelizmente, em Portugal, se calhar não só, mas as contas ainda são feitas muito no imediato, não se faz um planeamento a longo prazo, nem aquilo que é o futuro e a saúde das pessoas e depois a sua rentabilidade, as faltas ao trabalho, etc. Portanto, nós ainda temos aqui um grande caminho para percorrer nesse sentido, sem dúvida que sim. Ainda, de certa forma, já abordamos o assunto da alimentação várias vezes ao longo desta tua participação connosco nesta sessão do Ciência às 6, mas queres salientar mais algum aspecto? A alimentação, aquele dizer, não vou dizer que seja um ditado, que acho que não o reconheço como popular, de que nós somos aquilo que comemos, certo? E naturalmente que a diversidade, tendo acesso a uma certa mesma alimentação, devido à nossa diversidade genética, mesmo que ela seja pontuada, porque somos todos Homo sapiens sapiens, com pequenas variações que nos fazem ser muito diferentes, e é essa diferença que torna a vida também muito agradável, porque se fôssemos todos iguais, seria tudo insalubre. A diversidade é boa e recomenda-se. Mas, sem dúvida que a alimentação é muito importante e as questões genéticas entram aqui numa subárea da farmacogenómica, que é a nutrigenómica e a nutrigenética. A nutrigenética tem a ver com as nossas variantes genéticas que, no fundo, modulam e influenciam a nossa eficácia a interagir com as substâncias. Ou seja, eu, por exemplo, sou muito intolerante às gorduras porque as minhas enzimas que digerem as gorduras são muito lentas e, portanto, tenho variantes genéticas em termos de nutrigenética que fazem com que eu não possa, enfim, ter uma diversidade alimentar tão grande quanto isso, porque fico limitada por essa minha incapacidade metabólica. E, portanto, isto é a nutrigenética. Por outro lado, a nível da nutrigenómica, portanto, faz com que nós, ou seja, existe já um grande conhecimento a nível de substâncias que existem nos alimentos que vão influenciar a expressão do nosso genoma, portanto tem uma ação epigenética e que alteram fatores de transcrição para determinados genes, alterando, no fundo, a nossa... por isso é que nós somos o que comemos, não é? Porque aquilo que nós comemos vai modificar o nosso programa genético e vai ter uma influência epigenética enorme. E algumas dessas substâncias podem até induzir riscos graves para doenças, não é? Por causa das modificações que podem trazer à forma como o nosso genoma se vai comportar. Portanto, sem dúvida e já estão identificadas alguns bioativos nos alimentos que têm essa capacidade epigenética fortíssima e que vão alterar o nosso programa genético e que, inclusivamente, estão associados não só ao risco de determinadas doenças, como já se entrou no campo de tentar perceber
para cada pessoa, de acordo com o seu perfil, ter um conjunto de alimentos que ou são mais recomendados ou até devem ser mais restritos. Mas, Manuela, cada cultura tem a sua gastronomia, de certa forma, associada. Há algum estudo que relaciona as variações genéticas de cada população com a gastronomia à qual isso é espetacular. se habituou e cultivou e desenvolveu ao longo de milhares de anos, em alguns casos, como a dieta mediterrânica, mas depois estou a pensar nos povos da Indochina, que têm uma alimentação muito diversificada, com substâncias picantes e outro tipo de alimentação. Há adaptações em curto espaço de tempo, que é uma questão que, a nível de evolução darwiniana, é um pouco complexa e duvidosa, mas há algumas alterações a nível da epigenética que possam estar associadas a essa cultura gastronómica e a variações genéticas da população, enfim, portuguesa, por exemplo? Isso dava um projeto extraordinário no global, em termos da cultura gastronómica e as variantes genéticas, que eu saiba nunca foi feito. Mas é muito interessante porque, de facto, não só a nível internacional de vários países, como a nível regional dentro do mesmo país, porque o facto é que entre o Alentejo e Trás-os-Montes, não é? E o Algarve, e a Beira-Mar e o interior, temos uma diversidade de alimentos que é bastante restrita, relacionada com a disponibilidade de alimentos em cada local. E obviamente que a genética deve ter aí um papel importante, tendo em conta que essas substâncias têm bioativos, não é? E, portanto, pode inclusivamente até estar relacionada até com fatores de personalidade e de comportamento, porque nós temos algumas destas substâncias vão ter implicações ao nível da expressão genética de determinadas enzimas que têm a ver inclusivamente com a produção dos neurotransmissores, nomeadamente dos da felicidade e do bem-estar. Portanto, isto dava um projeto interessantíssimo, portanto, que eu saiba, isso nunca foi feito. Agora, há algumas tentativas de relação com alguns fatores genéticos a nível antropológico, ou seja, da evolução das populações, das migrações, relacionado, por exemplo, com o início do consumo dos cereais e algumas modificações que surgiram a partir daí, porque depois, obviamente, que o nosso genoma também se vai comportar de forma diferente e as mutações que espontaneamente surgem podem ser diferentes de acordo com os alimentos que são consumidos, alguns até contendo algumas substâncias que podem ser genotóxicas, não é? Agora há o exemplo clássico da intolerância à lactose, não é? Sim. A intolerância à lactose tem a ver com uma variante genética, mas que não são as variantes genéticas da enzima em si, mas é da expressão da enzima, maior ou menor quantidade da expressão da enzima, ou seja, há pessoas que naturalmente é uma enzima indutível, ou seja, quando consumimos leite ela é produzida para cortar, não é, degradar a lactose em galactose e glucose. O que acontece é que se nós deixarmos de consumir leite, deixamos de precisar da enzima e ela não é expressa. O que acontece é que algumas pessoas naturalmente não conseguem expressar a enzima, portanto têm uma alteração genética não na enzima em si, mas no fator que controla a produção da enzima. Portanto, é muito subejamente conhecido, não é? A intolerância, porque depois dá uma má relação com o alimento. E quando falamos em intolerância metabólica, que muitas vezes é abusivamente designada de alergia, alergia implica uma reação do sistema imunitário, ponto. Quando temos desconfortos, diarreias, vômitos, mal-estar, intolerância metabólica. Muito bem, eu desafio a alguns dos presentes a fazer uma última questão à professora Manuela Gresina. Alguma dúvida que tenham ficado, alguma coisa que tenha entretanto sido despertado por esta nossa conversa? Não deixem para amanhã a pergunta que queriam fazer hoje. Obrigada a todos pela presença já agora e pelas questões que foram colocando. Bem-aja. Cada dia já acho que quero fazer mais uma questão, não é verdade? Não. Pareceu. Ninguém tem uma duvidazinha última? Está tudo esclarecido. Bom, está tudo esclarecido. Que ainda bem. Claro,
nisto tudo que estivemos a conversar. Muito obrigado, apenas o que tenho a dizer. Muito obrigado. Obrigada, espero que tenha sido útil, de facto. Professora António Piedade, pelas perguntas que fez e pela diversidade que deu a esta lição excelente. Muito obrigada. Bem-haja. É natural que eu penso que posso dizer, com toda a naturalidade, que a professora Manuela Grazina está sempre disponível dentro da disponibilidade naturalmente dela, que apesar de tudo, ela é tão solicitada por tanta gente e ela responde quase sempre que sim a tudo, e não tem alteração genética para dizer não. Pois isso é um déficit. Eu creio que se houver alguém que, entretanto, fique com alguma questão para colocar, o e-mail dela está disponível no site da Faculdade de Medicina e eu creio que se lhe enviarmos um e-mail com uma determinada pergunta sobre estes assuntos ou sobre outros, que ela, dentro da sua disponibilidade, terá todo o gosto em o responder. António, claro que sim. Já estás a abusar? Claro que sim, dentro das minhas limitações de tempo, obviamente. Já tenho ali o alarme a chamar-me. São mais solicitações. Claro, com muito gosto que nós tivemos aqui com a professora Manuela Grazina e com todos nós, os presentes, e as outras pessoas que vão ter a oportunidade de ver esta gravação depois nos canais do Rómulo, Centro de Ciência Viva, Universidade de Coimbra vai disponibilizar para chegar a outros públicos e outras audiências. Eu quero, por último, referir algo que no início é o ciclo de Ciências Cheias, este ciclo de palestras, de divulgação científica, é uma iniciativa, naturalmente, do Rómulo, Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra, que tem sido coordenado pelo professor Castro Vidais, com a minha colaboração este ano, e que vai continuar, e que na próxima semana, muito provavelmente na próxima terça-feira, teremos uma outra conversa, com um outro convidado que, por enquanto, ainda é segredo, mas com certeza será num assunto também do interesse de todos nós. A seu devido tempo e brevemente será divulgado quem será o próximo palestrante do ciclo de Ciências Cheias. Por último, mais uma vez, agradecer a disponibilidade e a gentileza da professora Manuela Grazina em nos ter esclarecido e ensinado sobre todas estas questões que fazem parte do nosso dia-a-dia, porque, de facto, precisamos comer todos os dias, reagimos a medicamentos todos os dias, reagimos ao ambiente em que estamos envolvidos todos os dias, e não sei se queres deixar alguma última mensagem daquelas que tu deixas e que nos faz mais felizes, nos torna. Obrigada. Eu queria só agradecer este momento de partilha, e aquilo que eu tentei fazer foi mesmo colocar a ciência ao serviço das pessoas. E a mensagem que eu quero deixar é esta, é a importância de tirar a ciência para fora da universidade e levá-la às pessoas, porque é um investimento demasiado grande em termos pessoais, das várias pessoas envolvidas na sua produção, e monetário, portanto, em todo o mundo, para que ela fique só fechada e seja partilhada pelos pares em congressos científicos ou reuniões científicas, porque acho que a grande mais-valia da ciência, e acho que deve ser um fator de decisão até para o financiamento científico, é a aplicação depois à sociedade e, portanto, a utilidade que tem para a sociedade. E, portanto, é nesse esforço que eu não pude dizer que não, e que com muito prazer aqui estive, e, portanto, não se esqueçam que têm um corpo extremamente complexo e que acordar e pestanejar é algo de extraordinário, e só por isso já podem ser felizes, o resto é acrescente, como diria a minha avó. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Manela. Obrigada. Corra tudo bem. Obrigada. Corra tudo bem.